eu vou fazer uma fala em 3 blocos. Há muito tempo eu venho fazendo falas sobre isso que eu vou falar no primeiro bloco, essa história do machismo entre nós, né. Eu uso esse nome para dizer também dos nós, né, do machismo e o machismo entre nós, nas várias relações, nas relações entre os homens, nas relações entre os homens e as mulheres, na relação entre as mulheres e os homens, as mulheres e as mulheres, né. O machismo atuando em todas essas esferas. É uma pesquisa que eu comecei há alguns anos, que eu digo assim, o movimento feminista começou lá na Revolução Francesa, então, assim, a rigor, né, mas a gente tem aí uns 250 anos de movimento feminista, tem as várias ondas, né, e sim, eu acho que hoje a gente está num ponto em que tem um discurso feminista que precisa ser dito, né, mas ele bate na mesma tecla. Entende? Até porque muitos homens ainda não ouviram vamos dizer, essa base, que é a base mais crua, que vem nesse primeiro momento em que a mulher se coloca contra o machismo histórico, né? É o básico. E não se consegue muito sair disso porque muitos homens ainda não pegaram nem esse básico, né? E continuam cometendo violência, etc. O que justifica esse bater na mesma tecla, né? Só que aí eu, como pesquisador e como interessado no assunto, penso, pô, a gente precisa combater o machismo, né? É isso que a gente precisa. E o machismo está crescendo. Isso me intrigava, como assim, né? E eu percebi que tinha toda uma outra esfera de estudo que não estava sendo vista por esse olhar feminista. E não encontrei ninguém que estivesse falando disso. Para não dizer que não encontrei ninguém, quando eu comecei minhas pesquisas, eu encontrei uma mulher, né, a Elisabeth Badinter, uma francesa. Para mim é a sucessora da Simone de Beauvoir. Encontrei algo da Simone de Beauvoir também nesse sentido. E que sentido é esse? Né? Como o machismo prejudica os homens. E como as mulheres também podem ser machistas. E estão sendo. Isso está crescendo. Ninguém fala disso praticamente. Porque, assim, o que o machismo prejudica as mulheres, e o que tá todo mundo falando, e tem que ser falado, essa que é a mesma tecla, entende? E como o homem se beneficia do machismo, favorece, também está todo mundo falando. Para ser mais uma voz nisso, eu acho que, entende? Eu estou procurando essa lacuna. E é uma fala que muitas vezes é difícil. É difícil porque está todo mundo pensando no machismo só nessas caixinhas aqui, né? Acontece que o feminismo brasileiro bebe muito a princípio bebeu mais do feminismo francês, mas depois passou a beber muito do estadunidense, que vê o homem como algoz. E tudo que se conseguiu nesse sentido e continua sendo necessário lutar é válido. Mas quem trabalha com homens, quem vai perceber que essa visão, em algum momento, vai bloquear o desenvolvimento do homem na sua trajetória para combater o machismo. Entende? O homem que começa a se ligar, né, sai da alienação cultural, machista. Eu costumo dizer, só não é machista quem nasceu em Marte. Tá? Fora isso, a gente precisa descobrir, cada um de nós, como é que nós somos machistas, porque não tem de onde. Talvez numa sociedade mais próxima das antigas sociedades matriarcais. Né? Então a gente descobrir a forma como o machismo nos afeta. Né? E a gente não o homem, ele não é só agente do machismo, ele também sofre as consequências de uma criação machista. Dentro disso que eu venho trabalhando e venho fazendo essa fala em vários lugares e vou dando exemplos, né, de como o machismo prejudica os homens, foi por onde eu comecei, que é nesse livro O Homem Pró-Feminino, como o machismo prejudica os homens. A princípio, essa pesquisa era homem feminista, mas eu descobri que o homem
essa coisa de homem, o feminismo é uma coisa para as mulheres, entende? Eu acho que o homem precisa entender que ele precisa fazer uma revolução pró-feminino. Depois, que é a questão do homem, isso que eu falei, né, do homem e da mulher. Do homem ser prejudicado pelo machismo e da mulher também estar exercendo lugares de agente do machismo contra homens e contra mulheres. Isso é muito bem disfarçado. Quem lê Baden-Ter vai descobrir várias coisas, como eu citei da outra fala que eu fiz, a questão de exigir a supermãe, etc. É uma coisa que as próprias mulheres fazem, sabe? Essa opressão, essa... A Baden-Ter fala de várias. A Baden-Ter fala uma coisa no livro dela, por exemplo, nas sociedades muçulmanas ultra-radicais, não sei se são radicais, né? São extremistas, quando chega aquele momento de cortar o clitóris das meninas, quem diz que é o momento são as mães e quem faz isso são as mães. Né? É uma coisa que quando eu vi... A Baden-Ter fala uma série de coisas que você... Ela tem um livro que chama Rumo Equivocado. O rumo equivocado os rumos equivocados do movimento feminista. Né? Ela tem várias falas. Tá. E também como a mulher está exercendo esse papel de macho, porque há um sistema, há um mecanismo do sistema neoliberal, tá? Toda a revolução com capacidade de suplantar esse chamado sistema capitalista neoliberal, que é a nova cara, que é a cara mais contemporânea do machismo enquanto instituição governamental e instituição econômica, né? E já foi mercantilismo, e que já foi começar a fazer guerra e fazer escravo, e vem lá desde que... Né? A gente está aí há 10 mil anos com sociedades patriarcais promovendo guerra e etc. Né? A cara mais novinha disso é o chamado sistema capitalista neoliberal, que acima da ética, né, você vai ganhar dinheiro. Né? Essa coisa do se colocar. E eu acho que a grande questão que a gente tem que começar a se perguntar é o que é machismo, né? Machismo é uma coisa que um fala para o outro, e eu estou dizendo que tu é machista, então eu estou dizendo. Então, o que é? Que parâmetros, né? Parar para pensar. Eu não tenho os definitivos, mas eu trago 3 parâmetros, sendo que esses dois aqui se agregam, né? O machismo é uma ideologia, uma prática, uma série de discursos, né? Que vai enaltecer e valorizar o masculino, e vai oprimir e desvalorizar o feminino. E quando eu digo isso, aí que tá. É a grande questão que na outra fala também foi, uma moça ficou bastante... Porque o primeiro ponto que a gente precisa entender é que somos todos bissexuados. Não estou falando de orientação ou preferência sexual. Estou falando do simples fato que todos temos sexo masculino e sexo feminino. Anatomicamente falando, hormonalmente falando, cognitivamente falando. Ser homem ou ser mulher é apenas uma preponderância, né, do masculino e do feminino. Mas os homens... Isso daí tem um monte de artigo que mostra essa nossa... Nos nossos reflexos condicionados, esses que a gente nasce, também tem masculino e feminino. Todos somos masculino e feminino. A mulher não é dona do feminino, o homem não é dono do masculino. Não existe isso. O homem tem o seu feminino, e ele é diferente do feminino da mulher. Ele não é uma mulher. O feminino do homem não é uma mulher. Não é um estereótipo exagerado de uma mulher. O feminino do homem de outras formas. Assim como o masculino da mulher não é um homem. Entende? Mas há muita dificuldade das pessoas desagregarem masculino e feminino enquanto essência, enquanto do gênero masculino e gênero masculino. Gênero masculino e gênero feminino. As pessoas, qualquer coisa que você afirma nessa área, já logo associado, tá? Se você fala, por exemplo, que o feminino está associado ao intuitivo, ao que não se explica, ao que essa... não, mas já está chamando a mulher de louca. Não estou falando de mulher, estou falando do nosso feminino. Um homem tendo uma crise neurótica, emocional, em que comete um assassinato, mata a família, se mata, esse cara está numa crise de feminino totalmente perdido. É um cara que não soube lidar com o seu feminino, não soube lidar.
ele é misógino com a mulher externa e é misógino com o seu próprio feminino. Ele é misógino com o gênero feminino e com o seu próprio feminino. Esse cara precisa de um trabalho em que ele entre em contato com o feminino dele. Esse é o problema. Assim como hoje há mulheres também experimentando esse lugar de masculino tóxico. Porque esse incentivo do machismo ao masculino de todos nós, essa é a virada que ocorreu. Porque esse mecanismo que eu trago do sistema capitalista neoliberal, as revoluções que são capazes de suplantá-lo, ele fagocita, ele traz para dentro, entende? E depois ele exorcita, né? Ele bota para fora o resto, a coisa. E ele fez isso, se a gente parar para perceber, com todas as grandes revoluções do século passado. Revolução Sindical. A Revolução Sindical, quando ela nasce, a CNT, a FAI, elas foram responsáveis pela Revolução Espanhola. Entende? Se você vai pesquisar lá, mudava o sistema. Era uma coisa anarquista, antes de tudo. Era uma coisa que, para o povo tomar o poder. E isso aconteceu na Revolução Espanhola. E a base era toda sindical. O que é o sindicalismo hoje em dia, depois de um século? A plataforma de poder, plataforma política, jogo de interesse, etc, etc. Eles pegam e, compram a revolução. Esse livro aqui vai dizer como eles fizeram isso com a revolução sexual do século passado, que foi promovida durante todo o século passado, que acompanhou o movimento feminista em dado momento o sistema faz assim, porque assim, a antiga repressão, o livro vai falar de uma nova repressão. A antiga repressão, ela era sobre a proibição do ato, dificultação do ato, essa coisa de casar virgem, de poder anular o casamento se não fosse. Eu trabalho nesse livro que a lei onde o homem podia anular o casamento se a mulher não fosse mais virgem vigorou até 2002. Mas eu digo assim, é interessante pensar que, poxa vida, essa é uma opressão sobre as mulheres. Era a chamada lei dos 7 dias, dos 5 dias, porque até 5 dias depois a mulher ia para uma junta médica que comprovava se ela era virgem ou não, depois de ocorrido o ato. E o cara reivindicava isso e cancelava o casamento. Ao mesmo tempo que você vê que isso é uma opressão, um absurdo sobre a mulher, veja, por que o cara reivindica? Porque ele respeitou uma virgindade. O homem também não... Ele amava a mulher, mas não podia trocar com ela, ia para um prostíbulo, ia para sei lá onde. Entende? Essa coisa... Então, se vê o absurdo dos dois lados. Né? Então, essa é a cara da antiga repressão sexual. As pessoas fugiam aqui, o pessoal da ilha aqui fugia, né? É uma tradição de vários países, a namorada fugia de madrugada, e aí depois que eles tinham relação sexual, e era obrigada, casava e tudo bem. Né? Então, era essa coisa. Então, era contra isso que se lutava, né? Pois bem, em dado momento, o sistema diz assim, vocês querem transar mais? É isso que vocês querem, ter mais acesso ao sexo? É isso? Tá bom. E aí, transforma sexo em produto, banaliza. A principal expressão disso é a pornografia. Entende? E aí, transforma em mercadoria. E compra a galera. Opa, então é isso. A pornografia já foi... significado, já foi significante, já foi um ícone de liberdade sexual. Hoje, ela é a repressão. Entender? Está difícil de entender. Não só a pornografia, mas todo esse entendimento de transformar os corpos em objetos de consumo. Entende? Essa coisa, eu digo assim, tem o iFood e tem o iFod, né? O aplicativo que vai, Por quê? Porque eu lido com isso diariamente, os corações não estão se encontrando, os genitais estão se encontrando mais, mas está mais difícil da galera, sabe, ir para fase 2, 3 do videogame, né? E aí, nós temos masculino, todos nós temos masculino e feminino, essa dificuldade, então anatomicamente, né, como eu disse, hormonalmente, etc., mas também psicologicamente falando, tá? Nós temos uma inteligência masculina, uma inteligência feminina, né? Já foi visto, por exemplo, isso já foi interpretado pelos hemisférios cerebrais, o pessoal já foi, mas isso está se ampliando, porque exatamente a inteligência feminina ela é não racional. Né? Então, está se descobrindo que o coração é um centro neurológico, é um cérebro,
Entende? Está se descobrindo que o intestino também, a quantidade de neurônios e de funções que ele cumpre por conta própria, tal, tem uma lógica, tem uma inteligência diferente. Eu digo assim, ó, daqui a pouco não vai ser, não vou espantar se descobrir que a pele também, sabe, tem uma inteligência. Então tem uma inteligência intestinal, tem uma inteligência cardíaca, tem uma inteligência do hemisfério direito, tem uma inteligência esqueci, dérmica, né, dermatológica, né? Sim, sabe? E a gente entende inteligência só como essa coisa linguística matemática, né? Que é a inteligência incentivada, que é a masculina. Né? Bem, isso eu vou falar nesse livro aqui, né? Sobre as inteligências. Mas voltando aqui para a questão da nova repressão sexual, há um gozo feminino e um gozo masculino. E não estou falando do jeito do homem e da mulher gozar. Não, todos nós temos acesso a esses dois tipos de gozo. O gozo masculino ele é visual, ele é fálico, no sentido psicanalítico. Falo é eu falo. Isso é o que a gente faz com significantes, eu falo. A fala localiza, entende? Então, o gozo masculino, vivido por mulheres e homens e mulheres, não é onde a relação se inicia, entende? As coisas que têm nome, que me excitam, que têm nome. Seja o que for, seja bíceps, seja bunda, seja cabelo, seja olho, seja seio, seja coxa, seja o que eu localizo, isso me excita. E não há nada contra esse tipo de gozo. Sem ele, a gente não tem a faísca da história. Né? E o gozo feminino é inominável. Não dá para localizar. O gozo feminino... Vou deixar... Perfeito. Isso mesmo, é um tan. Quer dizer, se você for dizer onde que ele está, não tem lugar. Porque é o gozo de pessoa para pessoa, de eu estar me relacionando, onde se junta a história que eu tenho com essa pessoa. Entende? Onde se junta... Entende? E o Reich, que é o cara que eu gosto, né? O William Reich, é o cara da psicologia corporal, ele vai dizer no livro A Função do Orgasmo, ele vai trazer o conceito de potência orgástica. A potência orgástica ela é diferente da potência eretiva. Né? Deixa eu ver a expectativa do... Eu acho que é o meu amigo William. É ele? Deixa eu ver se é ele. Ah, são eu. Ah, que legal. O William, grande cara. Esse, galera, esse aí é o William. Oi, tudo bom, querido? Bom? Oi, tudo bom? Bom. Ele também trabalha, é psicólogo, trabalha com masculinidades. A gente se conheceu fazendo uma fala junto num evento. O William tá chegando agora, né, William? William, se sobrar um tempo, você faz um pouquinho de fala, assim, tipo uma canja? Uns 10 minutinhos, assim? Depois que eu... Ou daí mesmo, né? Sei lá. Vamos ver. Tá. Então, falando dessa coisa do gozo masculino e feminino, dizendo que o gozo feminino é inominável. E o Reich faz essa conexão de que a potência orgástica, a chamada potência orgástica, é uma coisa que a gente não entende muito, porque principalmente o homem ejacula, acha que teve orgasmo. Veja, o Reich vai falar, tem orgasminho, orgasmédio, orgasmão, orgasmo tem potência. E a potência orgástica está diretamente ligada ao fenômeno do desencoraçamento que o orgasmo tem, né? Que tem um poder revolucionário, transformador da personalidade e da sociedade. É aí que age a nova repressão sexual. Mais sutil, mais indireta, e fica com cara de liberdade, confunde libertinagem com liberdade. Confunde, eu digo uma fala que eu digo nesse livro, confunde consumir com consumar, sabe? Com vivenciar. Né? Nada contra o gozo masculino, que a gente estava falando, todos nós, eu costumo dizer, ele é a coisa material, né? O corpo, a coisa que tem nome, que tem base, da onde a gente pode dar o salto para o gozo feminino, para essa entrega, no momento do orgasmo. Costumo dizer, não tem como, a gente quer ter uma relação genital, esquecendo que tem uma conexão emocional, seja como for, por mais bem resolvido que eu esteja,
esteja ficando, esteja... Sim, a gente vai ter que lidar depois com alguma coisa que vem para cá. Antes de chegar aqui, passa por aqui. Né? Veja, toda a relação tem isso. Então, eu acho que antes do efeito da antiga revolução sexual, eu digo antiga porque a gente está precisando de uma nova revolução sexual. Entende? Que nós estamos pegos, está todo mundo achando que é isso, que liberdade é essa coisa de se consumir, sabe? Está todo mundo confuso. Há uma crise nesse sentido. Né? Esse livro vai tratar disso. Assim, aqui, esse livro vai tratar a mesma, o que eu estou falando, né? O que é o machismo? Esse enaltecimento do masculino, desvalorização do feminino, de todos nós. Em dado momento, o sistema vai dizer isso. Ah, mulheres, vocês querem os mesmos direitos? Também fez esse sistema que fagocita, fez isso com o movimento feminista. Parte, né? Hoje a gente tem que falar em feminismos, né? Vários tipos de feminismo, várias vertentes, são 250 anos aí. Então, mas ele fagocita parte do movimento feminista. Ah, vocês querem os mesmos direitos? Então, vamos dar o mesmo direito de vocês exercerem esse lugar de macho. E por aí o machismo tem crescido, porque ainda não se localiza muito bem, né, atitudes machistas de mulheres. Porque não se entende muito bem o que é machismo. Entende? Eu vejo atitudes machistas de mulheres no trânsito, eu vejo pessoas dizendo que gerentes, mulheres, são piores em alguns sentidos autoritários. Eu vejo tudo isso ainda está com cara de liberdade. Ele faz isso, esse sistema faz isso, sabe? Acho que assim, esse antifeminino que muitas vezes a mulher ocupa, né? Fora as formas indiretas, sutis, como eu digo assim, sempre digo, da mulher, da mãe ensinar mais as tarefas domésticas para as filhas do que para os filhos. A própria mãe faz isso, né? Se entende como um prejuízo para a mulher, né? Para a filha, que é obrigada a fazer, mas o filho vira um banana, um dependente. Não, como eu vi recentemente, Harvard descobriu que das coisas, dos fatores que desenvolvem inteligência nas pessoas, que agora estou muito interessado nisso, a geração atual está ficando menos inteligente que a anterior, etc. A linha de frente, a primeira, é capacidade de executar tarefas domésticas, cozinhar, lavar, cuidar da casa, etc, etc. Isso que desenvolve inteligência, os caras... Veja, então veja, o cara é privado disso, porque se alguém faz para ele, e aí ele acha que é vantagem, está disfarçado de vantagem. Esses são a própria cobrança que eu digo, né? São machismos das mulheres, mas são meio indiretos, ainda não são entendidos. Um machismo mais assim, mais em que ela está nesse lugar, que nem outro dia eu estava no trânsito, eu parei para dar passagem para um ônibus na subida ali do Morro da Lagoa, aí tinha um motorista atrás de mim, tá. Pô, era um ônibus, um coletivo, eles fazem a volta ali, assim, né? Não sei se... Um monte de gente lá, né? Uma consideração, nossa, quase. Ele pegou e me passou correndo. Na hora que me passou correndo, era uma mulher. Olha, não adianta me enganar, isso é machismo, cara. Eu conheço machismo. Essa aqui, sou homem, sou machista, eu tento ser cada dia menos machista. Mas eu conheço essa coisa que se impõe, que, eu, né? Aí a gente vai para uma segunda definição do que é machismo, que eu acho muito interessante, que é a definição que é o retorno ao macho. O que é o retorno ao macho? Entendeu? Um movimento que é essa desumanização. Porque se a gente for fazer a pesquisa lá atrás, como é que a gente passou de primata para ser humano, etc, etc, eu vou trabalhar isso nesse livro. Nesse livro eu trago um capítulo que chama Feme Sapiens, que eu vou dizer que a gente não devia chamar Homo Sapiens. O desenvolvimento da humanidade se deu... Para mim, com certeza, é a tese que eu defendo em dado momento nesse livro, né? Que assim se deu, claro que foi pelas fêmeas, não pelos machos. Como o Freud coloca naquele livro Totem e Tabu, que ele vai dizer da horda primeva, que os machos mataram o pai, quer dizer, tipo assim, o beta, o gama, o teta mataram o alfa, né? Que é a organização que a gente vê na maioria dos primatas, essa que ainda fica em vários mamíferos também, que os machos disputam por território fêmeas, né? Essa coisa, uma série de indícios que a gente desenvolveu a nossa humanidade, porque a gente parou de fazer isso. Né? A fêmea começou a determinar com quem ela queria ficar, não interessa se vocês ganham briga, não briga, parou o motivo de brigar. Entende? E assim, isso só pode ter vindo por um desenvolvimento, primeiro, das fêmeas. Eu vou tratar nesse livro uma série de
estudos primatológicos que vão pegar nossos parentes, chimpanzé, bonobo, gorila, né, e vão trazer como foi uma revolução pró-feminina, como eu digo. Foi um salto para a valorização do nosso feminino, do nosso emocional, né, que criou um outro ambiente social que nos permitiu aproximar mais um dos outros e começar a desenvolver cada vez mais vocábulos que tinham significados, significantes. Todos os animais têm vocábulos, né? Agora estão descobrindo que as baleias têm, acabaram de descobrir que nós não somos os únicos que temos linguagem, elas têm. A delas é bem aprimorada, eles têm até alfabeto, a baleia. Estão descobrindo agora, legal. Mas a quantidade de significados, de significantes que o ser humano criou é imbatível. As milhares de línguas que a gente criou ao longo desses 300 mil anos aí, que a gente começou a linguajar, sabe, essa mágica que a gente tem de estar fazendo isso nesse momento, né? Então, está associado a esse linguajar. E o linguajar, obviamente, se desenvolveu, eu posso me aproximar de você sem pensar que você vai me dar umas porradas. Sabe? Compartilhar o que eu estou pensando, compartilhar o que eu estou sentindo, criar significantes ao longo desse... Foi essa virada, né? Eu vou trabalhar nessa... E assim, há um momento histórico que eu localizo há 10 mil anos atrás, há vários indícios, eu não dou um chute. Isso está no livro do Engels, daquele da origem da sociedade, da família privada, da sociedade, meu Deus, do território, da propriedade privada, da família e do Estado. Está lá, está no livro da Badinter, um e o outro. Né? Em vários lugares, a guerra os fósseis mais antigos, todos vão falando de 10 mil anos atrás. Que também quando começa a domesticação dos animais. É um momento ali que... E aí é onde começa as primeiras guerras, os primeiros relatos de machismo, mulheres sendo vendidas, negociadas, lá no Oriente Médio, também vem dessa época, 10 mil anos atrás. São os primeiros traços que a gente tem de escravização. Então, o homem começa a escravizar o homem, começa a dominar a mulher, começa a dominar os animais, entende? Essa coisa, e que isso vai acima da ética. Assim, ó, eu quero, eu vou fazer, é meu, eu possuo. É o retorno ao macho. É meu, e vamos resolver na porrada. Que é o que a gente deixou para trás para se humanizar. Acontece que esse cara que está fazendo isso, tipo, 250, 300 mil anos depois que essa história começou, ele é um ser humano, nasce humano, se humaniza, se acultura e depois entra nessa de ser machista. É daqui que vem a perversão. A perversão é uma frieza sobre um humano. Todo machista, em dado momento, é perverso. Porque coloca eu acima, o meu interior. Por isso que o capitalismo neoliberal é uma nova forma de machismo, que é quando passa por cima da ética, esse interesse meu, entende? É meu, é eu que... Né? Então o machismo é o retorno ao macho. É um processo de desumanização. Eu digo assim, a nossa humanidade, enquanto essa totalidade que vai passando de geração para geração, veio se desenvolvendo ao longo de 250 mil anos dentro de sociedades matriarcais. E nos livros eu vou trabalhar a diferença entre sociedades matriarcais e patriarcais. Há 10 mil anos começaram a surgir as sociedades patriarcais, cuja base é o casal, antes era o clã, né? E desde então, o nosso processo de humanização se estagnou, está parado. Tá? A gente não reverteu, não perdeu linguagem. Mas o que a gente vem desenvolvendo é mais do mesmo, mais tecnologia. Mas eu digo assim, se o nosso processo tivesse seguido, provavelmente a gente já estava telepatizando. Que assim como a gente teve no estado de pré-linguagem, a gente está no estado pré-telepático. Mas vai precisar de uma sociedade mais feminina, valorizando o feminino, o emocional. A telepatia está assim, várias pessoas já estão. Isso seria um desenvolvimento humano, não um desenvolvimento tecnológico. Entende? O que a gente tem desde 10 mil anos atrás é bastante desenvolvimento, mas baseado em competição, militarismo, guerra. Fala mais alto, por favor. Indústria, né? Quer dizer, ganhar dinheiro, entende? Em cima, produzir. Entende? Então é sempre mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Esse ambiente solidário, harmônico. Eles estão conseguindo nos individualizar cada vez mais, nos separar cada vez mais. O coletivo está ficando menor.
entende? E hoje a gente, como psicólogo, né, depressão e outros fenômenos psicológicos, já se localizou. É importante fazer atividade física. Por quê? Porque todo o nosso desenvolvimento humano, a gente fazia muita atividade física. A gente tem a comida na mesa desse jeito que nós temos, não faz 100 anos, faz 50, 60 anos, passar no supermercado, essa mágica. Antes a gente batalhava. Então, assim, não deu tempo do nosso biológico. Vai dar depressão se não fizer atividade física. Vai dar uma série de sintomas, vai. Isso daí todo mundo está sabendo. Agora, o que está se percebendo hoje é que assim, o mesmo se dá com a coletivização. O ser humano se fez em aldeias, em vilas. A gente é um animal coletivo. O ser humano é ser em relação. E agora, principalmente depois da pandemia e com essa ideia do capitalismo, é doado, cada um no seu quadrado. Cada vez mais. E vai dar em depressão, vai dar em transtorno. Entende? A gente precisa se coletivizar. Então, o feminino é esse. Né? E não estou falando de mulher, mas esse que pensa, né, no coletivo, que agrega, que entende? O masculino é esse que unifica, diferencia. Né? Isso é científico? Não, isso é meio simbólico, meio científico. Se você for ver um pouco as funções do cérebro direito, esquerdo, já se o masculino, né, que é o esquerdo, ele consegue comparar as unidades, qual é maior, qual é menor. O feminino que consegue ver a cena. Ele faz isso. Entende? E os dois trabalham juntos. Né? Tem o corpo caloso, eles estão sempre... Né? O masculino, se eu estou falando uma série, cada palavra contém um significante. Eu vou falando, de repente o feminino vem e entendi a ideia. A ideia que eu entendi sobre o que esse cara está falando é maior do que qualquer pequena palavra. E não dá para... Vai precisar de mais um monte de palavra para eu... Entende? É uma coisa que é maior, é uma coisa que é o todo, é uma coisa... Então, o masculino e o feminino na inteligência, na forma de entender. A nossa ciência se desenvolveu, por isso que eu trabalho o despertar da inconsciência com C maiúscula. Trazer o inconsciente para dentro da ciência, ampliar a esfera, porque também ocorreu isso. Essa tendência histórica de valorização ao masculino, né, veja, levou a nossa forma de desenvolver o conhecimento, esse conhecimento científico. Você veja que no começo você tem, se você for mais para trás, você tem formas de desenvolver conhecimento masculina e feminina. E as duas eram primitivas e estavam lá atrás. Né, então você tinha as formas de desenvolver conhecimento femininas, a alquimia, o que foi chamado de bruxaria, e tudo que vai por aqui, ervas, xamanismo, essa conexão que a gente encontra com os índios até hoje, etc. Né? E aí você tem aqui, surgindo lá atrás, né, a geometria, os primeiros, o Pitágoras, até que o Teorema de Pitágoras já existia antes, lá com os árabes e tal. Mas a matemática, os dois estão aqui. Em dado momento, isso aqui, né, principalmente na Idade Média, é combatido ferozmente, né, violentamente, né, e isso aqui, a princípio combatido, depois há uma conexão entre religião e ciência. As duas fazem as pazes. Eu digo assim, nesse livro eu trabalho assim, no momento em que as igrejas colocam o relógio no alto da torre, veja, é bem quando Newton mostra a importância do tempo. Entende? Ele fala assim, tá, a gente admite. Então nós é que vamos fornecer a hora. Essas pessoas, para ver a hora, vão ter que olhar para a igreja. Entende? Ele traz a importância do tempo, que o Newton fez uma revolução. E aí se dividiu os feudos, né? A religião explicando a crença. Antes ela queria explicar tudo, né? A natureza toda. A religião explicando a crença e a ciência explicando os fenômenos da natureza, as ciências naturais. Né? A igreja admitiu, ela ficou com... Isso foi uma divisão machista. Foi um compartilhamento entre instituições machistas, a ciência e a igreja. Em dado momento do livro eu vou trabalhar também essa coisa do homem, né? O homem que está na ciência, o homem que está na filosofia. Que katsu de homem é esse? Como o homem, se somos homens e mulheres, somos mulheres e homens, como o homem pode significar todos nós?
O homem que você encontra em todos os textos, em jornal. Eu vou questionar, eu coloco esse homem entre aspas, entre parênteses, porque não é homem, né? E esse homem, mas eu digo assim, ele combina, porque se você pegar, por exemplo, fotografia dos cientistas do passado, dos psicólogos que a gente estuda no curso, é um monte de homem, aí lá aparece uma mulher. Então é a ciência do homem mesmo, masculina. Qual que é a base da nossa ciência? Antes de fazer psicologia, eu era da área de engenharia. Fiz muito, né? Muita experiência, acho legal, acho lindo, eu sempre digo, se você vê um avião passando, cara, deixa a boca abrir. Que coisa fantástica essa máquina, toneladas, né? Ela serve para muita coisa, as exatas. Mas é uma ciência que, veja, qual que é a lógica? Uma lógica masculina, dividir, especializar. Dividir, especializar. Dividir, né? E não se relacionar com o objeto de estudo. Entende? Essa isenção que é pedida pelo método científico, o cientista. Ele não interferir, porque aí ele acha que ele vai estudar o fenômeno puro, porque ele não interferiu. Essa lógica, tirou muita coisa. E foi indo nessa lógica, e o ápice do ápice desse desenvolvimento, os caras, vou usar esse método para descobrir a essência da matéria. Do que nós somos feitos, né? Essa curiosidade, né? Mecânica quântica. E construir os maiores laboratórios, quilômetros, né? Que são esses aceleradores de partículas, né? Com o maior rigor científico. E fizeram experiências com o maior rigor científico. E o resultado dessa experiência, porque o método empírico matemático, né? É você obtém dados com essa neutralidade e depois você trabalha isso matematicamente. Você trabalha matematicamente, se você não errar na matemática, você chega a conclusões. É assim que o Einstein chega à conclusão, né, que é igual a mc quadrado, etc. Ele pega dados, trabalha matematicamente e afirma isso. Eu posso afirmar. Então, a matemática junto com essa coisa da observação isenta, né? Então, os maiores matemáticos do mundo se debruçaram sobre os dados colhidos pela mecânica quântica e não conseguiram chegar a conclusão nenhuma, nada exato. E aí começaram as várias interpretações. Há várias interpretações que depois vai para a mídia, né? A interpretação dos multiversos. A mais aceita no mundo inteiro é a interpretação de Copenhague, feita pelo Born e por um outro cara agora. Acho que o cara da bomba atômica, aquele cara que fizeram o filme lá. Oppenheimer, né? Então, eles que defenderam essa... Que falava de uma interação inevitável que nós tínhamos entre objeto observado e sujeito observador. É claro, os coaches, né, pegaram isso para defender a cocriação, tá? Um absurdo isso, tá? Porque a gente não... Isso que eles fizeram é como tipo... realmente, dentro da nuvem, que o elétron ele está nesse estado onda-partícula, e toda essa questão é muito interessante, porque onda é onda, partícula é partícula. Até então, por exemplo, nosso entendimento, a gente não consegue entender uma onda-partícula. A gente fala esse nome e tal. Mas veja, nesse momento nós estamos sendo atravessados por milhões de ondas. Todas as ondas, todos os nossos celulares, todas as TVs, todas as rádios, todas... Entende? E ninguém está... Né? Se fossem partículas, fossem balas, fossem bolinha de gude, se fosse, sei lá, qualquer coisa que estava acontecendo. Esse entendimento de uma coisa, onda é onda, partícula é partícula. Havia físicas separadas para isso, né? O Einstein, ele vai dizer que a luz é uma onda-partícula. Primeiro, ele inaugura isso e todo mundo aceita. Mas até aí, para a luz, a gente aceita, né? Que ela seja onda, a partícula da luz é o fóton. Além de a luz ser uma onda eletromagnética, tem os fótons, ele localiza. Todo mundo aceitou isso. Mas aí a mecânica quântica, quando ela não consegue dar explicação, né, ela diz que nós somos feitos de ondas-partículas. E uma onda é uma coisa que você não localiza. Uma onda é uma coisa que está espalhada, no lago, por exemplo, seja o que for. Onde que está a onda no lago? Em que lugar exato? Né? Então, peraí, eu sou uma coisa, né, eu não tenho essa... A mecânica quântica vai trazer uma série de desafios ao nosso entendimento. Os caras dizem isso, olha, se você acha que você entendeu mecânica quântica é porque você não entendeu.
Agora, quem diz isso é o cara que está lá estudando, é o Borne, é os caras lá que estão estudando, eles dizem, olha, quanto mais eu estudo, menos eu entendo. Né? E aí eu começo a fazer as conexões como isso acontece dentro da psicologia também. Eu pego falas do pessoal da Gestalt, da psicologia da Gestalt, que tentaram estudar psicologia usando esse viés, né, científico, né, e chegaram, eles queriam estudar como é que o ser humano percebe. O pessoal da psicologia da Gestalt, né, que fez uma série de descobertas muito legais. A gente complementa as imagens, o nosso cérebro, né, constrói e tal. Só que eles vão para um lugar em que eles começam a ter... Eu pego falas deles, são muito parecidas com as falas do pessoal da mecânica quântica. Entende? Porque se você vai indo para o psicológico, entende? Chega uma hora que você não tem explicação. É o mesmo dilema que ocorre com a mecânica quântica. Aí eu digo que o ápice do método empírico matemático, extremamente masculino, de buscar descobrir as coisas, de elaborar ciência, de descobrir coisas que nos alimentou durante séculos e que foi melhorando, e a matemática que a gente desenvolveu, que é a mecânica, esse ápice do ápice, e uma coisa que foi negada desde o princípio por eles, o ápice do ápice vem e diz que há uma dose de subjetividade no que a gente chama de materialidade. Inegável. E a subjetividade que foi negada esse tempo todo, ela faz assim. E qual que é a área da ciência que estuda a subjetividade por excelência? A psicologia. A psicologia pode dar a resposta para o que está acontecendo com a mecânica quântica, com essa crise. Então, tudo isso eu falei porque há uma crise também de um excesso de masculino, de um excesso de desenvolvimento de conhecimento através do enaltecimento do masculino, de um método científico masculino, entendeu? Que entrou em crise. Se você pegar todo o pessoal da mecânica quântica, uns foram lá para as ciências orientais, outros... Porque a ciência masculina, a ciência do homem, né, com H maiúsculo, não conseguiu dar a resposta porque ela mesma descobriu. Então, a psicologia, e aí não é a psicologia como um todo, porque parte da psicologia se meteu a querer fazer ciência desse jeito, como se fosse Newton, que é o behaviorismo, que é estudar o comportamento, que é a parte mais, vamos dizer, palpável que eu posso dar de tudo que pode ser dito que é psicológico. Comportamento faz parte. Comportamento, sistema de crenças, personalidade, padrão de defesa, mil coisas, emoções. Emoções são cargas emocionais, né? Vem do centro do ser, se distribuem. Emocional e psicológico, tá ligado? Disso tudo, a única coisa que eu consigo controlar, né, perceber, é comportamento. E aí, depois tem esse acoplamento com a neuropsicologia. Eu acho o nome neuropsicologia perfeito. Porque primeiro neuro, depois psicologia. Nesse livro eu vou defender a tese de que o behaviorismo e a neuropsicologia, eles são áreas da medicina. Entende? Eles estão nesse lugar assim. Mas na psicologia, eles estão puxando para a medicina. Porque, veja, é um ponto que um tal de Thomas Szasz trabalha num livro dele, que chama Ética da Psicanálise, a diferença entre o médico e o analista, né? Ou seja, o psicoterapeuta e todas as outras linhas chamadas terapeuta. Todas as outras linhas vão dizer qual é a sua demanda. Está me acontecendo isso. Tá. Eu sei o que é e eu sei o que precisa fazer. Tá? Deita aí, mesmo que seja massoterapeuta, deita e relaxa e deixa eu fazer isso aqui. Seja fisioterapeuta, seja médico, tome tal coisa. E a gente busca isso dessas pessoas, desses profissionais. Eu estou com um mistério sobre mim mesmo, eu estou com uma demanda de transformação e cura. Me diz o que eu tenho, eu te entrego informações, sintomas, né? E tu diz o que eu tenho. E diz o que eu tenho que fazer. Uhum. Tudo isso está dentro desse tipo de ciência. Que é o que a gente sabe. Pô, se eu não sei ainda, eu vou pesquisar. Foi descoberto, aí dar o nome, diagnóstico, né? A psicologia é o ramo da ciência que tem coragem de não ter certezas, de transitar nesse lugar que é onde flui a inteligência emocional. A inteligência emocional, eu digo assim, o que é ter inteligência emocional? É se abrir para falar o que está te acontecendo, sem chegar a lugares conclusivos. É o fato simples de falar. Essa coisa se move por si. A gente sabe, né?
Entende? E eu não fico com uma ânsia, eu, psicoterapeuta, não fico com uma ânsia de te dar a resposta. Inclusive, você vai me fazer esse questionamento e vou dizer, eu não sei o que você tem. Eu sei que em algum lugar você sabe. E eu tenho um método relacional, dialógico, para a gente ir se aproximando disso. Claro. Você falou que faz uns 10 mil anos, assim, me chamou a atenção que a gente está dominado por tanta ciência, daí várias eras e modernamente chamado de neoliberalismo, capitalismo industrial, Uhum. Mas é uma história que vem se arrastando pelo menos por uns 10 mil anos, pelo que eu entendi. Uhum. E aí faz muito sentido a gente denunciar que isso é machismo e tal, e vem o feminismo para equilibrar, porque as ciências que são mais femininas, né, como a psicologia ou a próprio desenvolvimento humano que você falou, achei genial isso, que a gente teve muito desenvolvimento tecnológico, mas pouco desenvolvimento humano, né? E aí eu fiquei pensando, faz sentido a gente falar isso porque é por causa do momento, faz sentido a gente falar em homem pró-feminino ou em feminismo, por causa do momento histórico, porque aqui, viajando assim, se a gente tivesse numa sociedade que fosse o oposto, se fosse muito dominado pelos valores da emoção, porque assim, parece que tudo que é desse masculino é negativo, da forma que é falado. Eu quero entender que se tivesse uma sociedade que fosse extremamente emocional, extremamente feminina, digamos assim, não faria sentido a gente falar de algo que equilibrar. Não sei se você entendeu minha pergunta. Eu entendi, mas eu vejo assim, ou necessariamente machismo é tudo que é dos valores masculinos são negativos. Tá, não são negativos os valores masculinos. Primeiro, veja, você foi para o mundo do si. Se a gente tivesse a sociedade, a gente pode até usar um pouco da nossa imaginação para isso. Mas a questão do que está tão urgente que eu vou evitar entrar nesse lugar. Mas pelo que você pinta, mais ou menos, qualquer extremo, entende? Iria. Há uma resposta, né, extremamente, e aí que entra no extremo feminizante, sabe? Que acaba justificando o próprio machismo. Qualquer extremo vai justificar o extremo contrário. Tá? Essa aqui é... Então, assim, é o que eu digo assim, por exemplo, se entende que esse cara que faz academia e que põe uma picape gigante é machista, se entende. Mas um homem também extremamente afetado, sendo uma imitação caricata de uma mulher, entende? Sendo uma mulher, mas uma mulher muito, ele também está denunciando uma opressão ao feminino. Ele não tem um feminino equilibrado. Isso não é o feminino do homem. Cada homem tem seu feminino. Entende? O cara não precisa mudar. Não precisa mudar nada do jeito dele. Ele precisa acessar esse feminino. Onde que está e como é que está. Entende? Ninguém... Então, eu digo, esses extremos, entende? Esses extremos, eles não ajudam, eles se complementam. Isso é uma coisa que está acontecendo hoje em dia com o que é chamada esquerda identitária. Que, assim, eu falo coisas e às vezes eu tomo bastante porrada. Quando eu disse a primeira vez que eu disse que o machismo prejudicava os homens também, nossa, eu tomei cada uma. Uma foi assim, cuidado, meninas. Até isso eles querem roubar de nós. Entende? Você é louco. Assim, uma escreveu assim, você é idiota ou o quê? Aí eu respondi, sou o quê? Sim. Né? Porque, sou o quê? O quê? O quê? Hã? O quê? Porque né? Então, o que está acontecendo, por exemplo, com a esquerda identitária, que acabou sendo um mecanismo que está a serviço de justificar a extrema-direita. E que, muitas vezes eu digo assim, e veja, de novo, é necessário, mas em que ponto que é necessário a gente cuidar da vítima e evitar, né, o que provoca a vítima, e que ponto entra em vitimismo e nas vantagens secundárias que se tem ao se vitimizar. O falo que se ganha, o cala-boca que se dá, né, ao acusar o outro de machista, e todo mundo meio confuso, o que é ser machista, o que não é. O homem sabe que é, o homem já nasce devendo, né? Já, por todas as gerações, né, que foram machistas, esse entendimento, quem começa E eu digo, não, cara, se você está lutando contra o machismo, se você apoia as mulheres que, sabe, você não é machista, quer dizer, você não é machista, você é machista e está conseguindo ser cada dia menos machista, né? Está nessa batalha. Mas essa coisa de ficar enfiando, sabe,
Porque isso não ajuda o homem a se mexer. O cara que se sente culpado não se mexe. Né? Eu acho que ele tem que parar, pensar nas suas atitudes e tudo mais. Quanto à esquerda identitária, acho que cabe uma pergunta que a gente, assim, que eu me faço às vezes, que assim, os maiores ícones, né, desse sistema repressor que a gente tem hoje em dia, controlador, etc., a gente pode dizer, por exemplo, sei lá, as grandes instituições, os bancos, o Unibanco, o Banco do Brasil, sei lá, os bancos, a Rede Globo. A Rede Globo é um grande ícone, né, dessa. Todos eles estão promovendo as bandeiras da esquerda identitária. Ué, mas não é. Veja, é uma forma muito sutil de colocar o preto em destaque no jornal, no apresentador de jornal, colocar o preto de protagonista da novela, mas a condição do preto não mudar lá na base, da polícia continuar. Entende? Mesma coisa, um pouco feito com as mulheres, e a violência com as mulheres continua a crescer. Entende? Todo extremo, sabe? Todo mundo que acaba te dando um cala-boca, e é isso que eu acho também. Eu chego no terceiro ponto, para a definição do que é machismo, entende? É colocar um gênero sobre o outro, contra o outro, né? Oprimindo o outro. O Engels vai falar isso naquele livro, da origem, né? da família, da propriedade privada e do Estado. Ele vai colocar o que ele chamou de comunismo primitivo, que seriam as sociedades matriarcais, né? Que é a primeira luta de classes, que é a grande questão, depois que o Marx pega, né? A primeira luta de classes se iniciou entre homens e mulheres. É aí que começou toda a encrenca que a gente tem hoje. Até aquele. E ele vai localizar isso há 10 mil anos atrás também. Tá? Aquilo que você falou, o Engels também faz isso nesse momento. Ele também, no livro dele, ele localiza. A luta de classes começa entre o homem e a mulher há 10 mil anos atrás. Antes disso... A minha pergunta foi mais no nível de sociedade, assim, mas no nível de amigos, individual, né? Eu tenho amigos que sentem falta de... são hétero e tal, e sentem falta de energia masculina, assim, quero fazer artes marciais. Então, até eu mesmo, no momento, eu digo, tô faltando energia masculina, eu quero fazer artes marciais, coisas mais... Tava muito terapia, massagem. E aí, às vezes, é essa coisa do equilíbrio também, porque a gente fala assim, não pode ter machismo, mas ao mesmo tempo, qual que é a energia masculina saudável, né? Que também tem muita confusão quando a gente começa a combater o machismo também. Eu, pelo menos, tenho confusão um pouco. Uhum. Aqui está associada à ética. Hombridade. A gente precisa resgatar essa palavra. Hombridade. Importantíssimo. Sabe? A gente voltar a ter orgulho de ser homem. E, veja, porque assim, se você se coloca como homem, isso eu vou trabalhar nesse outro livro, assim, a revolução assumindo o teu gênero, não tendo vergonha do teu gênero. Porque se eu sou homem e encho a boca e tenho orgulho de ser homem, eu estou nesse grupo, eu pertenço a esse grupo. Entende? E a partir daí eu transformo. Nesse livro eu vou dizer, homem homossexual é homem. Porque assim, por que quer tirar o homem do nosso gênero? Não, chama de viado, quer dar outro nome, né? Às vezes quer dar nome de animal para... Não é homem, é viado. Eu digo assim, ó, você também usa garanhão para dizer o cara que é muito heterossexual. Então ele também não é homem. Não, é homem homossexual. Aí depois começam as categorias, né? Homem homossexual. Um homem mais tranquilo, mais feminino, mas é homem. Um homem trans. Bem-vindo ao nosso gênero. Né? Bem-vindo ao nosso gênero. Vamos compartilhar, vamos ver. Né? Porque é uma construção, é uma ideia. Né? Gênero é a ideia sobre o que é ser homem. Isso muda, isso pode ser... A gente precisa entrar, sabe, e dizer... E para os que dizem que ser homem é ser violento, é ser estúpido, é ser... Veja, retorno ao macho, que eu digo, entende? Não, ser homem também é o que eu sou. Se você faz tudo isso, faz terapia, etc., isso aqui é ser homem. Mas está no tom, está também na... Eu acho que essa sua pergunta ela vai conectar muito com a questão da nossa relação com a nossa agressividade. Que é uma coisa que eu vou dizer nesse outro livro sobre limites aqui. Tá? Fundamental. Assim, as vidas que não eram dotadas de agressividade já estão todas extintas. Tá? A agressividade tem duas funções básicas, que é proteger do que incomoda,
sabe? Ir atrás do que eu quero. E geralmente as pessoas querem se amansar para não, sabe? Mas aí depois também começa a morrer desejo. Claro, não existe uma chave liga-desliga. Agressividade que flui não vira violência. Violência é a agressividade que é contida e um dia explode. Explode em violência, no ato de agressão, uma baita agressividade. Então, deixar fluir a agressividade. Há uma falsa ideia, né, de que o cool, né, o legal, é não ser agressivo, ser sempre manso. Ser sempre... Não, sem isso aí a gente se anula. O que faz com a testosterona que gira no teu sangue? Não, sabe? Não. Agora, você não quer ser violento, certo? Seja agressivo, use sua agressividade. Agressividade, eu digo, é fogo. Fogo tanto aquece, ilumina, né, cozinha, como se descontrola, é incêndio. É o mesmo fogo. Essa é a diferença. Ou às vezes também é o nosso lado animal, entende? Preciso dele, claro, mas depois não deixa tão solto. Peraí, volta para a tua jaula. Mas você não é feio, você não é errado. Se eu precisar de você, entende? Eu te solto. Faz o que precisa, porque a tendência quando a gente acessa a agressividade é ficar ruminando. E depois fica, e depois quer escalar, né? Tudo isso é o que na psicanálise vai chamar de gozo, né? Eu já entro no lugar, não é mais uma coisa eficaz para resolver. Mas esse livro que fala sobre limites, né, vai trabalhar exatamente essa questão. Tá? A gente precisa dizer não, a gente precisa... E todos vamos usar o nosso masculino, mulheres e homens. Entende? O feminino, o masculino, separa, divide. Para muitas mulheres é difícil, na hora que eu faço... por que o feminino tem que... Eles não conseguem dissociar o feminino da mulher, mas eu estou falando do feminino em geral. Né? Então, sim, é um masculino, uma mulher que diz não, sabe? Não rola, não quero, não sei, não estou entendendo e não quero. Tá? Ela está usando o seu masculino. Está acessando o seu feminino. Eu também digo isso, determinado. O homem é muito mais... É uma das questões que o machismo prejudica os homens, e todo mundo entende como vantagem, esse homem comedor, esse homem que tem que comer toda mulher que dá bola para ele, ou que ele tem que ficar nesse lugar. Eu trato nesse livro o que eu chamo de traço taradoide. Esse tanto de tarado que todo homem tem, e que, para piorar, as mulheres também estão ficando. Parece que o machismo está piorando. A mulher está experimentando esse lugar também, sabe? De olhar o homem como prostituir o homem. Isso está ficando mais... Entende? É aí que o neoliberalismo pega. Vocês querem mesmo direito? Né? O que é isso? Né? Me perdi. Traço taradoide. Está falando da agressividade, né? Exatamente. Então a mulher vai precisar da sua agressividade. Vai precisar do seu masculino, de se colocar. Entende? E o masculino, eu vou repetir, o masculino da mulher não é um homem. Percebe? Também, assim, claro, cada um faz o que quiser, mas uma mulher estereotipada, exageradamente estereotipada, sabe? E assim, caricato de um homem, não é. Isso daí é fácil, é legal, mas ela não é a representante do masculino da mulher. Toda mulher tem seu masculino. E pode estar do jeito que quiser, vestida como tiver. Entende? O masculino está associado ao fálico. O fálico é o eu falo, a força da fala. Entende? O eu falo. Assim, não é só falar. Qualquer um fala qualquer coisa. Se uma criança falar assim, vou te prender. Então, sou polícia. Tá legal. Se um policial fala, vou te prender, eu sou polícia, opa, tem outro peso. Se uma pessoa que trabalha no lugar com você tem o mesmo nível hierárquico que o seu e diz assim, eu acho que você trabalha mal, você devia baixar o teu salário. Você diz, azar seu, meu. Se é o teu chefe que fala isso, se é o gerente, opa, tem outro peso. Entende? Então, o falo é a força. Por que os símbolos fálicos, o martelo do juiz que bate? Porque a fala do juiz determina as vidas, se é solto, se é preso. Né? Por que o carro é um símbolo fálico? Porque se eu falo vou para a direita, se eu estou dirigindo, eu vou para a direita. Porque o dinheiro é um símbolo fálico, porque eu falo vou fazer tal coisa, e o dinheiro faz aquela minha fala. Se é um cara que não tem grana e diz vou fazer tal coisa, você vai sonhando. Se é um cara que tem muita grana, você fala, cara, que problema. Pode ser que o cara... Dependendo, né? Se ele quer fazer uma marina,
ia acabar com a natureza, e o cara tem grana, fala, porra, esse cara tem... Então, eu falo. Né? Então, a mulher, inclusive é o que eu defendo nesse livro, quando eu falo Fêmea Sapiens, a mulher foi quem desenvolveu o falo. A fêmea foi a primeira a desenvolver, eu tenho certeza disso. Eu vou contra o Freud, né, que nem eu disse no livro Totem e Tabu, essa viagem dele de achar que foram os machos. Está na cara. Inclusive, essa coisa que a gente tem, que a ontogenia, a filogenia se acompanham, né? A gente começa como um feto, lá no meio aquático, né? É um verme, aqui dentro, igualzinho foi a evolução da vida na Terra, né? A gente rasteja como um réptil, depois a gente engatinha como um quadrúpede, depois a gente anda. Todo o processo de evolução ocorre em cada criança que nasce. Né? A ontogenia, a história individual, né? A ontogenia, a história e a filogenia, a história da espécie. Né? Veja, quem começa a falar primeiro? Qualquer um que cria criança sabe que são as meninas. Falam primeiro, falam melhor, falam muito mais. E os meninos... Entende? A ontogenia, a filogenia é uma das provas. Eu mostro várias outras provas de que foram as mulheres que falaram primeiro. Se você pegar dentro dos primatas que eu estudei e tal, os bonobos, que são... Todos eles têm essa sociedade do macho alfa, né? O gorila, o chimpanzé, o orangotango. O orangotango é mais solitário um pouco, mas também é a mesma coisa. Aí os bonobos, que foram muito pouco estudados, e agora... Por isso que o Freud não tinha acesso a essas coisas, porque tinha esse preconceito, porque eles são altamente sexuais, né? Eles resolvem as questões... O sexo é muito importante. Né? Eles transam várias vezes por dia, eles se masturbam, eles beijam na boca, eles fazem sexo oral, coisas que se só vê no ser humano. Entendeu? Então, ali, são sociedades matriarcais, os bonobos. Tá? Ou seja, sem briga, não é para brigar. Não é? E macho não determina quem é que fica. As fêmeas é que determinam se quer ou não quer. E quando algum macho, isso foi descoberto mais recentemente ainda, antes até de eu escrever o livro, mas eu estou sempre, depois até de eu escrever o livro, mas eu estou sempre de olho nesse tipo de notícia. Se descobriu agora que a sociedade dos bonobos, que era matriarcal, que achava que resolvia tudo em sexo, né? E as matriarcas, né? As fêmeas diziam, não, tá lá chateado, vai lá transar com ele, tadinho e tal. Que é uma coisa que você encontra também em algumas sociedades indígenas, Guarani. Tem essa coisa, não seja vagina sovina, né? Fala assim, o cara tá chateado lá, vai lá. Eles têm uma cultura, que você vê um pouco naquele filme que o cara tem duas índias e ele tem que decidir, como é que é o nome daquele filme muito legal brasileiro? Esqueci. Mas que eles tinham essa sexualidade mais livre, né? Mais próxima das sociedades matriarcais. A sociedade dos bonobos se descobriu recentemente que quando o macho está metido, não, eu quero transar, está lá cheio de hormônio no sangue, as fêmeas se reúnem e cerca o macho não se faz. Elas garantem também nesse aspecto. Então, elas usam o seu masculino para garantir uma sociedade matriarcal. Isso combina. E, para mim, assim, aí é a pista do que desenvolveu nossa humanidade. Porque eu vou trabalhando essa questão da sexualidade, isso eu trabalho nesse livro, essa questão da sexualidade, nós somos os... Porque, assim, desenvolvimento... também os bonobos são os que mais desenvolveram vocábulos. É os que mais estão próximos de dar esse salto do linguajar, né, que a gente deu. Né? Mas essa coisa da coletividade está associada à nossa autoevolução sexual. Entende? O ser humano, porque você tem assim, os gorilas, são os que mais disputam o macho alfa. Que a gente é o famoso, né? O gorila daquele tamanho, né? Ele é o dobro do tamanho da fêmea. A proporção entre eles. Né? Sim, o pênis do gorila tem 3 centímetros ereto. E o coisa dele são umas bolinhas de feijão, o saco dele, as gônadas dele, o tamanho do carocinho de feijão. Ele tem a menor frequência, ele transa, sei lá, algumas vezes por ano, e a menor duração do ato sexual. Mas são os mais violentos. Entende? Aí você tem a sociedade bem parecida. O gorila tem 98% do nosso DNA. Os chimpanzés já é mais próximo, 98, alguma coisa por cento do nosso DNA. Os chimpanzés tem essa coisa do macho alfa, mas já é mais político, os caras conversam mais, faz conchavam, nem sempre é o mais forte. Eles já têm um pênis de 7 centímetros, tem uma frequência e uma duração das relações sexuais bem maior que a dos gorilas.
E a proporção do tamanho do macho e da fêmea é menor, é mais próxima. Aí você tem os bonobos. Nos bonobos, o pênis deles, eles dão uma supervalorização para a sexualidade, são as que têm as relações mais duradouras, são os que mais curtem ficar fazendo sexo, né? Onde o sexo é o maior significante na sociedade, para uma série de coisas, o sexo é usado. Entende? Eles têm, porque eles são menores que eles também têm um pênis de 7 centímetros, mas eles são menores, então proporcionalmente o pênis deles é maior. E as fêmeas, elas têm uma protuberância nas mamas, elas têm seio. E veja, o seio, ele não é para amamentar. O tamanho do peito, o leite, não tem nada a ver. Você vê chimpanzé, não tem. E amamenta igual, um monte de animal. As mamas, a mama desenvolvida, ela é um atrativo, como uma flor. Entende? Ela é consequência de uma sexualidade mais rica. Percebe? Aí você vai... Tá. E os bonobos são 98,8% do nosso DNA. Aí você vai pensar, desses primatas, que são nossos primos, daí que a gente veio. Qual que tem a sexualidade mais complexa, os rituais sexuais mais complexos, que tem o sexo como significante mais importante, né? Que ganha que faz sexo oral, que beija, que faz sexo de frente? O ser humano. Proporcionalmente, o pênis do macho, né, humano, é o maior de todos os primatas. Entende? A mulher tem as maiores mamas de todas as primatas. A mulher, ao longo da história, isso é comprovado pelos fósseis, tudo, a fêmea da espécie humana, ela sofre uma anteriorização da genitália. Vem para frente, em comparação com as outras primatas, porque eles transam muito de costas. Transar de frente é uma coisa que acontece mais com os bonobos e tal. Agora, no ser humano, isso aconteceu tanto, esse encontro de corações, esse encontro olho no olho, o beijar, o transar de frente, que houve uma anteriorização ao longo da nossa evolução. Ou seja, tudo indicando que o sexo foi importantíssimo para a nossa evolução. No chimpanzé, já tinha pesquisas que mostravam, nos chimpanzés, a fêmea, quando ela entra no cio, ela dá conta do alfa, depois que o alfa desmaia, ela dá conta do beta, do gama, ela vai. Entende? Ela chega a ter 50 relações num dia. Acaba quando está no cio. Né? E aí se constatou que as fêmeas que têm a maior agressividade sexual, elas geralmente são as que criam o futuro macho alfa. Os filhotes dela se tornam o líder do bando. E aí chega-se à conclusão de que essa agressividade sexual das fêmeas é fundamental para o desenvolvimento da nossa espécie. Então a coisa andava por aí até 10 mil anos atrás. Esse ponto que porque quando começa o machismo, também começa a repressão sexual. Não havia repressão sexual. É o que o Malinowski comprova naquele livro Argonautas do Pacífico e tal, com a sociedade dos trobriandeses, que é matriarcal, que é uma sociedade primitiva, mas também a sociedade dos Mosul, na China, que foi achado. Não há repressão sexual. Não há... Eu trato nesse livro, a gente sofre dois tipos de repressão sexual. Apesar de a gente achar que depois, na nossa adolescência, pode transar, não só pode, como é incentivado, tem que, né? Quem não transa tem problema. Veja, a gente sofre toda uma primeira infância onde que há desculpa do enfraudamento, mas onde a gente é afastado dos nossos genitais. E nem pensar em brincar, né? Essas brincadeiras em que as crianças querem ver suas diferenças anatômicas são naturais em qualquer criança. Se você largar crianças num ambiente e não tiver nenhum adulto, daqui a pouco eles estão tirando a roupa. Estão tirando a roupa para mostrar, eles são curiosos. A nossa mente é que já traz isso para uma relação sexual. Eles não estão tendo uma relação sexual. Entende? É igualzinho leõezinhos ou cachorrinhos brincando de brigar. Todos eles fazem isso. Né? Todos os filhotes de animais é completamente diferente de dois machos. Já viu dois ursos brigando, dois leões brigando? Pô, se rasgam, se detonam todo. Não tem nada a ver com aquilo que aqueles filhotinhos estão fazendo. Mas lembra aquilo. Eles estão brincando daquilo. Criança brinca de tudo. Não adianta você explicar para uma criança. A criança quer saber o que é um médico. Mas é um cara que fez medicina, cura doença, usa jaleco branco, trabalha no hospital, blá, 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 blá.
Enquanto a criança não vestir um jaleco, pegar um negocinho, pôr na orelha, fingir que está dando uma injeção, viver aquilo, ela não sabe o que é um médico. Então ela quer viver as coisas. Nas sociedades matriarcais, esses jogos sexuais das crianças, assim como há em muitas sociedades ainda Guarani, não era. Isso é uma coisa que a natureza pode fazer, entende? Não... E realmente eles não vão transar. A nossa mente de quem foi reprimido já coloca isso na cena, entende? Então, nós, mesmo que hoje, diferente de um século atrás, não soframos mais essa proibição como adulto, dificultação do ato, essa repressão inicial todos nós sofremos. A partir da adolescência, a gente pula para o tem que é isso que eu digo, que é essa nova... a repressão sexual começou com o machismo, com essa coisa eu precisar saber, eu macho, né, de quem é meu... se esse filho é meu, porque eu vou deixar o que eu acumulei de bens. Né? O gado que eu... Antes disso não tinha isso. Nos clãs, que são a célula social das sociedades matriarcais, os clãs são parentes consanguíneos da mesma trisavó. Não existe o papel marido e mulher, não existe marido e esposa, sei lá. Não existe isso. Tem muitos casais e eles têm uma tendência até a monogamia voluntária, porque eles valorizam muito o amor, entende? Os pais sabem quem são seus filhos, tudo, mas quem cria as crianças são os tios e os avós dentro dos clãs. Não há pedofilia, não há tarados, não há roubo, não há assassinato, não há uma série, não há tantos transtornos, não há tanta neurose, não há... Tudo isso se inicia com a repressão sexual. Claro, a história tem 5.000 anos. Se isso começou há 10.000 anos atrás, que nem eu afirmo nos livros, toda a história que a gente conhece teve repressão sexual. Assim, esse lugar do machismo colocar a mulher como o centro, como podendo tomar esse poder, né? Agora, tipo, você falou como um produto neoliberal, que a mulher agora quer assumir os direitos dos homens de 50 anos atrás, que saíram de casa e transavam quantas vezes quiser, e os caras diziam que massa, nossa, você é um homem legal. E agora coloca a mulher como incentivando a fazer isso. Quantos homens você consegue pegar numa festa? Nossa, você é uma mulher? Nossa, que mulher você é? Então é um produto também do neoliberalismo, não é isso? E por que está existindo esse incentivo para a mulher se supervalorizar? E eu aproveito essa fala para dizer que eu tenho conhecimento de como publicitário, a mídia incentiva isso, né? Nas músicas, nas novelas, nos filmes, da mulher ser esse objeto, né? E antes, que era a presa, agora é a caçadora, né? A pegadora, né? E como é que a gente, né, nessa situação, pode usar esse movimento da gente querer, né, ter uma masculinidade saudável, de, sei lá, de até trocar uma ideia com uma mulher de igual para conversar sobre esses assuntos, assim, sem haver um tabu e também sem se colocar num lugar, assim, de muita diferença, né? Tipo, sim, ser humano, mas, assim, fala como homem para mulher de situação assim, será que isso é muito legal? Ou então, será que, sei lá, tipo, até mesmo incentivar ela a pensar por si mesma se aquela atitude é interessante ou não. E você já fez esse trabalho consigo mesmo? Pelo jeito, sim. Não sei. Mas esse lugar que você vai falar para ela, né? Ao falar para ela, você também está trabalhando o teu lado, que recebeu essa criação, né? E que de algum jeito parece que você por ter, eu estou te supondo, tá? Que você por já ter sido impregnado com isso, já mais na tua própria criação, por ser homem, né? Já lida com isso há mais tempo. E percebe essa mulher lidando com isso agora. E de alguma forma você quer dizer, isso aqui não vale a pena. De algum jeito, parece. Você fez uma pergunta, mas você fez uma afirmação. Você enriqueceu o que a gente está conversando. Só que você traz também uma curiosidade. O que eu posso te falar é isso. Como é que eu vou falar isso para a mulher? Na medida de quem trabalhou isso consigo mesmo. E que já tem experiência. É que nem eu disse que essa mulher que me ultrapassou com o carro. Eu falei, isso é machismo, eu já conheço. Eu já vi muito homem fazendo isso. Eu já fiz isso. E não adianta disfarçar que é porque é uma mulher que tá fazendo. É machismo, cara. Ela tá dona do carro, ela do SUVzão lá e tal. Sabe? Não para na faixa de pedestre, seja homem, seja mulher. Às vezes não. Outro dia eu vi um exemplo muito legal. Uma mulher postou uma batida de trânsito, né?
Aí ela assim, mulheres... Aí pôs uma música gostosa, florida, né? Mulheres quando batem o carro. Aí a outra desce, ai, eu errei. Outra, ai, não fica assim. Muito legal, tudo que a gente precisa para não estar se matando no trânsito, né? Achei muito interessante, né? Homem quando bate, nossa, pô, certo, melhor você ficar dentro do carro, o cara pode sair com um pau, sabe, do jeito que tá, né, as coisas. Então, elas são exemplo em vários lugares, mas estão experimentando esse lugar que você falou. Eu lembrei um pouco da minha mãe, ela dançou a vida toda, assim, ela adorava esses bailes de terceira idade, sabe? Eu pensava, pô, enquanto minha mãe dançar, ela vai ficar bem, cara, vai ficar. Aí chegou uma hora que ela parou de ir, eu falei, mãe, o que aconteceu? Por que você não vai mais nos bailes e tal? Ela, ai, começou uma moda, minhas amigas, elas contratam os rapazes jovens para ficar dançando com elas, tá? Eu não consigo me adaptar a isso. Eu vi ela dando uma, sabe? E aí começou as amigas delas todas contratando jovens, né? Para dançar, e exibiam os rapazes e ficavam. E o que antes era uma coisa muito mais, todo mundo tirava todo mundo para dançar, tal. É. E tipo isso que você falou me lembrou um pouco, né? É sobre isso mesmo, e dá pra gente também ter essa percepção, né, de como esses valores estão sendo invertidos, né, no sentido de que a mulher, uma parte da mulher moderna, para você ser considerado parte da modernidade, é assumir esse papel, que antes era só do homem. Foi cooptada, né? É o que eu digo que esse sistema faz, ele coopta, ele, entende? São coisas paradoxais, como assim, é comprovado que a estampa que mais ganhou dinheiro de todos os tempos é a do Che Guevara. Esse é o quê? Né? Sabe? E como eles fazem isso com todas as... E como estão fazendo com a gente também, com os nossos ímpetos, né? Eles dão esses biscoitinhos, né? Te dão um celularzinho para tu ficar olhando, etc. E a gente não se unifica, né? A gente não se... Né? Eles compram as grandes e as pequenas revoluções, eles compram, né? Vê o que o movimento hippie virou. Todos os hippies, o que eles viraram? Muitos deles foram trabalhar, o movimento hippie hoje é para ganhar dinheiro. Se você é hippie, é tipo, você é hippie, é punk, você é emo, né? Tudo tem materiais para vender para cada um desses segmentos aí, né? Vejo todas as pequenas revoluções sendo, né? É isso aí. Passa o pau aí para quem quiser falar. Não precisa apertar. Tá. Uma coisa que eu fiquei pensando quando você começou a falar, Felipe, é que uma outra parte também é que eu percebo, né? Eu tô vindo da Alemanha, eu morei, tô morando 4 anos aqui no Brasil e morei 20 anos na Alemanha e 22 anos. E eu estava em grupos feministas na Alemanha. E lá é diferente os grupos feministas aqui. Porque aqui as mulheres mostram muita pele. Tipo, carnaval, para mim, para um alemão, é pornografia, sinceramente. A forma como, né? Porque na Alemanha tem uma consciência, né? Eu não estou falando, eu não quero comparar, um é melhor que o outro, né? Mas lá tem uma consciência que isso é expor o corpo de uma forma pornográfica, né? E aqui no Brasil, eu falei com mulheres sobre isso, né? Elas falam, não, a gente está saindo do cristianismo, a gente está se liberando, a gente está mostrando o nosso corpo. Só que eu percebo, né, que isso vem com uma... não sei se essa palavra é certa, mas objetivizar, fazer o corpo um objeto, que vem com essa energia de enganchar sexualmente, de usar a sexualidade para espalhar, né? Em vez de trabalhar internamente essa sexualidade. E isso também na Alemanha, né? Tem muita sexualidade reprimida ali, né?
não tô falando sobre isso, mas é sobre o que me interessa, assim, é como eu posso viver essa sexualidade internamente, em vez de querer, né, usar na minha fala a sexualidade, né, como uma forma de querer admiração, querer que as pessoas olham para mim. E isso veio para mim quando você falou, porque, Felipe, porque isso para mim também é parte disso, né? Parece uma liberação, mas para mim é tipo uma forma de... É uma libertinagem, não uma liberdade. Né? Também um pouco de poder, também, eu vejo em algumas Sim. Esse é muito legal isso que você trouxe, é muito legal. Agora, veja, os temas em psicologia, e eu acho que em sociologia também, né, que esse tema é psicológico, sociológico, antropológico, são paradoxais. A gente às vezes esquece. Por isso que eu digo que a psicologia é essa ciência que busca, que consegue transitar o paradoxo. Porque é paradoxo direto, isso, aquilo. Porque é e não é. Essa aqui é a grande questão. Por isso que a gente precisa entender o que é o inconsciente. O inconsciente é e não é. Porque é uma revolução. Essa moça fala uma coisa que tem sentido, mas está um pouco deslocada no tempo e espaço. Qual é a revolução? Porque é isso que está. O momento que a gente está vivendo hoje é inédito. Entende? Ela está ainda fazendo a revolução, que um dia foi revolução. Mas será que esse sistema já não pegou e não transformou em repressão? É um questionamento muito legal. É e não é. Né? É o feminismo Anitta, né? Eu tenho o direito de expor meu corpo e você aí, cara, não tem o direito de avançar sobre mim porque eu expus meu corpo como eu quis. Eu tenho uma beleza e tem, né? E tem isso, que é uma coisa que também se vê, né? A fêmea humana nesse dia se tornou a mais bela de todas. Se tornou, a gente vê isso. Né? Há sei lá, o que a gente chama de padrão estético, né? Mas tem isso. As mulheres são bonitas, elas têm, e elas trazem lembram, eu acho que assim, isso que você fala, até um certo ponto, e tudo está na dose, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, veja, as mulheres lembram, o sexo existe, viu? Não adianta vocês ficar nessa coisa muito... Existe, ó, tá vendo? Vocês estão querendo tratar sexo como secundário, mas não é, tá vendo? Tá aqui, ó, tá pulsando, tá? Né? Elas estão mais... Então, até um certo ponto, sim. Mas aí você também tem razão quando você diz não é. Porque não são mulheres que parecem, aí não sei a impressão, vamos ver as palavras, ver se eu consigo advogar um pouco o que você falou. Não são mulheres que parecem que estão querendo conquistar o masculino, então mulheres estão fazendo isso para os homens, estão querendo um modelo que é para os homens, para... Então, como assim, vou me livrar dos caras que estão... Agora, veja, é também, isso que você falou, poder, veja, é uma via que as mulheres, quando essa opressão machista era muito forte, elas falaram, olha, se o que me resta é isso, é aqui que eu vou exercer meu poder. E com o poder de sedução, elas fizeram acontecer muita coisa. E sim, umas Marilyn Monroe da vida, sei lá, entende? Mas aí, veja, esse modelo, né, é assim um pouco também, assim, veja, por exemplo, que a gente é uma pitada do que tem, por exemplo, no movimento antirracista dos Estados Unidos, tá? Lá eles valorizam muito o negro que chega lá, o preto, né? Que é rico, que é famoso e que ostenta e que pendura coisa de ouro e tal. Esse cara, de algum serviço ele está fazendo, mostrando o valor do preto, etc, etc. Mas são coisas individuais, assim, né? São essas coisas assim. É difícil entrar nesse ponto e dizer qual que é a sexualidade certa. Cada um vai ter a sua, né? E ela tem direito, sim, ela tem direito. Se ela tem um corpo bonito, se ela vai numa academia para manter lá os músculos, as coisas, ela tem o direito. A gente não tem o direito de julgar isso de alguma forma, etc. Assim, e de achar que por causa disso ela está dando abertura para alguma coisa, etc. Mas ela, sim, está se botando como objeto. Tá. Ela está nessa primeira linha, aquilo que eu falei de gozo masculino. Ela está alimentando o gozo masculino, que não é exclusivo das mulheres. Desculpa, dos homens. Até o ato falho vai dizer, ele também é das mulheres, o gozo masculino. Entende? Uma mulher acha a outra bonita, também se veste para a mulher, também. Entende? E essa questão estética.
essa questão visual, essa questão verbal, né? Então, isso tudo é gozo masculino. Ainda não se chegou nesse lugar. E o que você fala, pô, será que não tínhamos que estar cultivando o gozo feminino, que é esse de pessoa para pessoa, aonde que, pô, o que me excita é a pessoa que tu é, sabe? E é uma mistura dos dois, né? Eu acho que qualquer um que exceda perde uma coisa do outro, né? Essa, assim, isso é outra coisa que eu digo, que o machismo, ele, por colocar o feminino e o masculino um contra o outro, então, também, antes, o clássico é os homens oprimindo as mulheres, tá? Então, isso é machismo. Agora, as mulheres oprimindo os homens, isso é machismo também, porque está colocando um gênero contra o outro, né? E não se percebe o seguinte, a máxima potência e plenitude masculina vem com a máxima potência e plenitude feminina. Os dois crescem juntos. Entende? Essa coisa da... Qual seria o exemplo das mulheres oprimindo os homens atual, assim? Ah, você me perguntou isso? Faz você. Você me perguntou isso porque você com certeza tem um exemplo na tua cabeça. Pode falar. Tenho certeza. Você falou que o homem nasce devendo, né? Eu não sei, essa coisa não sei, da culpabilização excessiva, ou não sei, é difícil. Ou essa coisa do poder pela atratividade do corpo, né? Do decote, da transparência, Isso não é machismo. Não sei se isso é machismo, entende? Não sei se isso é machismo. Esse controle que ela tem, sei que... Às vezes eu vejo, sabe aquela cena daquele desenho do Pica-Pau, que ele tá com fome, aí passa um cheirinho de churrasco, que ele sai assim, ó. Às vezes, se o homem se coloca nesse lugar, atrás da mulher, entende? Não sei se eu vou chamar isso de machismo. Agora, em qualquer cala-boca, qualquer você me deve, qualquer... E que a partir daí eu começo... Sim. Aí é machismo. Entendeu? Aí é machismo. Sobre isso do atrativo da mulher, poxa, então, se a gente acha que não, vamos lá para a sociedade das burcas. As mulheres vão tudo para não mexer. Essa é a lógica dos caras, entende? Ah, não mexe com isso, porque... Não, deixa mostrar. Agora você precisa trabalhar. Né? Até onde... Você, assim, nós homens, até onde vamos para esse lugar de faço qualquer coisa, de cachorro babão, sabe? A gente tem isso. Naquele outro caso do cala-boca, você é homem e tal, deixa eu ver se eu entendi a tua definição. Mesmo ela se dizendo ultrafeminista, só por ela agir de uma forma, assim, violenta, ela estaria sendo machista. Exatamente. O ultrafeminismo é uma forma de machismo, só que não é... Ninguém está vendo isso, ninguém está falando disso, mas claro que é. Disso. Porque, veja, é simples perceber como um alimenta o outro. Entende? Assim como, vamos dizer, uma ultra-esquerda alimenta a extrema-direita. O conservador existe, Eu tenho muitas amigas minhas que talvez se classificariam nessa categoria. E elas diriam que se elas forem muito amorosas, sabe? Eu vejo sangue nos olhos. Elas falam, nossa, eu saio na rua, eu tenho medo de ir ali, que vão me matar, eu tenho medo de ir ali, eu tenho medo do motorista do Uber. Ela diz que não dá pra ser muito amorzinho. Pelo menos é o argumento dela. Sim. Isso é problemático, né? Dá pra entender, assim, um pouco. Mas é o que explica um pouco os... Não, é generalizar o que você está falando, generalizar. Entende? Generalizar. Sim, isso existe, mas você começa a conversar com a pessoa e ver quem a pessoa é, que tipo de homem ele é. É isso que eu digo, uma valorização do homem. Se a mulher não pode sair desse lugar, se a mulher não pode sair na rua e andar sossegada, por outro lado, os homens se transformam em pessoas que têm que suportar a rejeição. E se redobrar e vamos lá de novo. Vou tentar entender. O lugar do homem é o lugar da rejeição. E aí, quem que ele está atropelando? O feminino dele. É isso que eu digo, a gente precisa ter... Aí que eu digo assim, orgulho de ser homem, o que eu chamo de hombridade, é se uma mulher te coloca de fácil assim, você mostra que você não é tão fácil. Se uma mulher supõe que você é o algoz e te olha desse jeito, bem, eu não te quero. Aí, se você entra nesse papel de... continua, aí pronto, aí complementou, entendeu? Senão, não. O não do homem para a mulher, nesse sentido. Entende? Porque a mulher se respeita muito mais. Tem um ponto que eu trabalho no livro, no Pró-Feminino, que é muito polêmico, eu chamo autoestupro do homem. Nossa, me desceram o cacete isso aí. Como assim?
O estupro é uma coisa tão séria, assim, tão hedionda, que eu digo que assim, a civilização humana começou com a ética, que é evitar cometer violência, né? Que é o não matarás, né? Essa coisa, né? E as mulheres escolhendo com quem elas transam ou não, as fêmeas, e a partir daí os machos sossegaram e puderam ter uma sociedade tranquila, harmônica. Isso é fundamental, está no princípio da humanidade, isso aqui. Passar por cima disso, para mim, é um crime tão hediondo quanto o assassinato. É tão anti-humano quanto o assassinato, entende? São falta de éticas. É nesse lugar que eu acho. Quando eu invento esse autoestupro do homem, é porque eu quero dar peso para isso que muitos homens fazem. Assim, porque eu lido com um monte de homem, tá? Assim, a tal da Tadala, que agora já virou apelido, Tadala, virou coisa natural, que ali está se colocando um conflito emocional, somático do próprio homem. Entende? Coberto por Tadalafila. Isso é um absurdo. E assim, quem mais consome Tadalafila são homens com menos de 27 anos, não são os velhos. 70%, 80% isso daí já está comprovado. Por quê? Porque querem uma performance pornográfica, que é o máximo desse olhar de objeto. O homem fica resumido a um pau duro. Se um homem não tem pau duro, ele não é nada dentro do universo pornográfico. Entende? E os caras se metem nessa... Eles estão nesse... E todos nós temos que lidar com a falta, que é outra grande questão na vida de todos nós. Qualquer um que procura autoconhecimento vai ter que lidar com a falta. E aí o que falta? Falta comer outra mulher. Né? Quantos caras eu atendi, já sei lá, uns tantos, que tem amante, aparece no consultório esgotado, acabado, com olheira, cabeça baixa, energia baixíssima, né? Com uma carga de culpa desse tamanho, entende? E nem se permitem falar, porque eles são... como é que eu vou reclamar? Eu sou o vilão, e amam duas pessoas. E entrar nessas roubadas, ou com uma mulher que se oferece, o cara não consegue ir. A gente precisa se valorizar, cara. Respeitar o feminino é se valorizar. Não ficar nesse lugar de bicho babão atrás de mulher que, sabe? E se a mulher me olha com cara feia, que o homem é o inimigo, que é muito comum de acontecer, tá bom. Deixa ela chegar lá, se me conhecer, tiver confiança aí. Se não, não. Tá certo, eu entendo perfeitamente. Mas a gente precisa, da mesma forma que elas são usurpadas, a gente faz isso com o nosso próprio feminino. Qualquer transa que o homem entra e não tá querendo... Porque assim, não é que a mulher não faça isso, mas ela logo consulta. É uma coisa que acontece aqui, meio no estômago, meio no coração, aqui, um mal-estar. Né? Transa e depois fica... Tá, mas aconteceu alguma coisa aí que não está encaixando. A mulher entra mais em contato com isso. Por isso que a mulher muitas vezes não quer transar, etc. Porque elas respeitam isso. O homem tem a mesma coisa, só que ele não respeita. Ele passa por cima disso, vai em frente, entende? E se auto-estupra. Não estou dizendo... todas as transes que o cara, sabe, está dentro de uma confusão emocional, está pensando em outra pessoa, tá... Claro, ele cresceu ouvindo que tem que transar com o maior número. É claro que existe essa coisa paradoxal. É claro que existe uma liberdade nisso. Existem relações que as pessoas são chamadas abertas, que ficam com outras pessoas. Existe troca de casais. Existe... Tá, tudo isso é liberdade. Mas eu estou dizendo... Mas onde que você vai avaliar? Nesse lugar aqui, ó. Se está tudo bem, se não está. Entende? Então, respeitar isso aqui no sexual. Entende? A broxada, né, a gente lida muito com isso. Eu sempre digo, não é o teu pau, cara, é o teu corpo. Não tá fora, entendeu? Não tá fora. Teu corpo está comunicando. Entende? Esse lugar de que... Bem, é uma série... Geralmente as mulheres, muitas, não todas, né, levam isso como uma coisa para elas. Não é uma encrenca com o próprio homem. É uma encrenca com o próprio homem, em princípio. Né? Assim, que o cara se enfia umas roubadas emocionais e aí o corpo diz, vai cabeça, vai, você acha que tem que eu não vou, vai que eu não vou. Eu vou botar você para pensar.